Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nessa manhã de sábado. Seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje vamos falar sobre inovação e quando a gente fala sobre inovação, a gente conversa, claro, com o pessoal do AgriHub aqui em Mato Grosso. E hoje vamos bater um papo com a Jéssica Jimenez, que é gerente de inovação e agronegócio do AgriHub. Jéssica, seja bem-vinda. Bom dia. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, Patrônia. Estou super bem. E você? Maravilha. A gente vai falar sobre inovação, Jéssica, mas antes eu queria que você se apresentasse, né, para quem está nos acompanhando. Você recentemente, né, alguns meses mudou aqui para Mato Grosso. Queria saber um pouquinho da tua história. Quem é a Jéssica que está hoje no AgriHub? Bom, trabalho com inovação no agronegócio há 12 anos. Comecei lá em Piracicaba, durante a universidade, né? Sou engenheira agrônoma formada lá na Exalc USP. E eu vim para cá com o convite do Paulo para liderar essa área de inovação e agronegócio, que é o nosso link, o nosso canal com o produtor rural de Mato Grosso, representando a FAMATO com inovação e tecnologia. Maravilha. E o que está achando aqui de Mato Grosso, de Cuiabá? Quem faz agronomia sabe que Mato Grosso aqui é um Eldorado, né, de fato, para a profissão, né? Além do calor, eu estou ficando impressionada com a qualidade dos produtores rurais, com o nível de tecnologia que eles usam em campo. Eu estou sempre sendo surpreendida em como eles são profissionais, né? Eu acho que esse é o principal diferencial do produtor de Mato Grosso e do agronegócio aqui da região. É um perfil, Jéssica, é o jeito que eu vejo, eu queria ouvir de você, de um produtor que desde sempre busca muito inovar, busca muito trazer novas tecnologias, não só as mais modernas de hoje, mas historicamente é um produtor que conseguiu transformar por meio do conhecimento, por meio das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, a gente está falando de tecnologias em todos os níveis aí, conseguiu domesticar, né, o cerrado, o solo do cerrado que era tão difícil de ser domesticado, né? Sim. E aí conseguiu transformar nesse celeiro de alimentos. Esse perfil continua ainda hoje, né? Continua, e eu acho que a tendência é ele aumentar, né? Hoje o AgriHub a gente tem feito um estudo do perfil de inovação do produtor rural e que a gente busca identificar o quão inovador ele é dentro de algumas características de alguns índices. E isso ajuda a gente a colocar ele num parâmetro para a gente ser mais assertivo e objetivo em relação a como a gente indica e conecta ele com as melhores soluções do agronegócio, que é o que a gente veio falar aqui do AgriHub Conecta. Maravilha, é muito legal a gente identificar esse perfil, a gente que, né, trabalha com comunicação e consegue, né, conversar muito com os produtores, felizmente sempre de portas abertas, a gente percebe o quanto esse olhar atento ao que está acontecendo de novo, ele é muito presente, né, no campo aqui, é uma das características como você me referendou também aqui, e de fato está sempre atento ao que vem pela frente, né, e buscando assimilar aquilo que de fato interessa e faz sentido na fazenda dele, e um papel inclusive que o AgriHub faz muito bem, né, que é apontar as soluções e de que maneira elas podem realmente ser aproveitadas dependendo da situação de cada fazenda, da necessidade de cada produtor rural. Sim. E aí você falou do AgriHub Conecta, né? É um projeto que ele tem 3 fases, uma parceria com o Senar aqui em Mato Grosso. E eu queria que você relembrasse as 2 primeiras fases que a gente já passou, estamos entrando agora na 3ª fase. Isso aí. Bom, a primeira fase do projeto, a gente fez um levantamento de desafios, de dores, problemas, né? Como cada um quer chamar aí, com os produtores rurais de Mato Grosso. Então, a gente selecionou 8 municípios com o apoio do Sindicato Rural de cada um desses municípios. Participaram 75 produtores rurais desses painéis de levantamento de problemas e eles ajudaram a gente a identificar antes, dentro e fora da porteira, quais eram os desafios que eles estavam enfrentando naquela safra e ajudou a gente a priorizar, né? Então, essa fase ela foi muito importante para a gente agora ir conectar as soluções tecnológicas com o produtor rural, porque a gente está levando soluções que o produtor quer. Então, ele disse pra gente, olha, de todos os problemas que eu enfrentei, esses 3 aqui são prioritários para mim nessa safra e na próxima safra, e eu quero ouvir sobre soluções tecnológicas que consigam resolver esses problemas. A gente até categorizou esses problemas em tecnológicos e de infraestrutura, e a gente quis se desafiar como AgriHub, colocar alguns problemas de infraestrutura, como, por exemplo, energia elétrica, conectividade, quantidade de pessoas no campo para mão de obra, porque a gente falou, bom, não temos soluções para esses problemas que a tecnologia consegue ajudar? A gente não sabe, porque isso nunca foi feito. Então, a gente conseguiu lançar essa chamada aberta, que é a 2ª fase do projeto, para mostrar para o mercado, olha, a gente teve todos esses 8 problemas aqui mapeados pelos próprios produtores rurais,
E a gente precisa de soluções tecnológicas para levar para eles no campo, que é agora a fase da inovação aplicada que a gente vai para esses municípios. Deixa eu voltar nessa questão dos problemas levantados. Então, cada município, são 8 municípios que participaram, 75 produtores, se não me engano, que você mencionou. E aí eles apontaram os prioritários ali, os mais emergentes, né, os mais emergenciais que eles precisavam resolver. Dessas listas, né, que foram levantadas, vocês elencaram então um número X aí de problemas. Isso, a gente elencou 8 problemas. 8 problemas, entre eles o que você disse ali, né? Energia, mão de obra, crédito rural, armazenamento e classificação de grãos, gestão da propriedade rural em relação à pecuária, comercialização de animais, gado de corte, conectividade, energia elétrica, eu já falei, né? E outros que a gente também mapeou, mas a gente deixou de backup ali caso a gente não conseguisse encontrar soluções no mercado. Legal, então isso mostra, né, de fato uma fatia, os problemas são vários e aí vocês elencam os prioritários para começar. Exato. E aí vem para a segunda fase que você mencionou, que foi justamente a chamada aberta. Até a gente noticiou a chamada aberta aqui quando ela foi o Paulo, que você mencionou, o Paulo Ozaki, que é o superintendente aqui do AgriHub, e aí vocês fizeram essa chamada aberta com base nesses problemas prioritários. Exato. A gente identificou que os problemas prioritários, eles foram prioritários basicamente em todas as regiões, mas com algumas pequenas mudanças dependendo do perfil do produtor. Então, teve regiões que tiveram participação de pecuaristas, tiveram regiões que a gente falou de integração lavoura-pecuária. Então, a priorização ela foi subindo ou descendo de acordo com a região e os problemas enfrentados pelos produtores nesses municípios. E aí a gente lançou a chamada aberta. Como é que foi essa chamada aberta? Qual foi o feedback dela? A gente teve mais de 150 inscrições de soluções tecnológicas para os desafios. Dessas 150 inscrições, apenas 41 de fato tinham conexão com os desafios que a gente lançou e que com os produtores rurais priorizaram. Isso acabou mostrando para a gente que foi muito legal a gente ter se desafiado e mandado... Por exemplo, a da energia. Energia elétrica, exatamente. Porque a gente viu que não existem soluções no mercado suficiente para atender os produtores rurais em relação à energia. E isso é um recado, né? Um recado de como que a gente tem que fomentar e desenvolver e alavancar essas novas tecnologias para o agronegócio, para atender o produtor rural, principalmente aqui de Mato Grosso, que foi esse trabalho. Pois é, esse ponto que você traz ele é muito importante porque quem é desenvolvedor de novas tecnologias, quem está acompanhando, percebe que tem uma lacuna muito grande aí que pode ser aproveitada, né? Ou seja, há uma oportunidade também. Me recordo que anos atrás, o primeiro mapeamento que a AgriHub fez indicava quais eram os problemas prioritários, né? Alguns anos atrás, isso já direcionava o mercado. Olha, a gente precisa de soluções para o campo, para esses determinados problemas, né? E agora você reforça aqui que a energia elétrica continua sendo uma demanda que ainda não tem solução para os problemas levantados referentes a ela. É uma oportunidade. Exatamente. E não existe informação, né? Então, a AgriHub, a gente quis fazer esse relatório que vai ser lançado depois de agosto para falar quais foram esses problemas, aprofundar sobre cada uma dessas temáticas, né? Então, quando a gente fala de energia elétrica, não é apenas painel solar que vai resolver esse problema. É o problema da qualidade, do fornecimento, de como que as placas solares mandam essa energia para a rede e volta para o produtor rural. Às vezes tem falhas nesse caminho. Como que a gente evita que pivô seja queimado nos picos de energia por causa da falta de qualidade. Então, a gente identificou com profundidade dentro desses grandes temas quais são os problemas específicos que os produtores rurais estão enfrentando, que vai ser lançado no nosso relatório. E aí a gente conseguiu classificar as startups dentro de cada uma desses tópicos dentro dos problemas. Então, para a energia elétrica mesmo, a gente conseguiu uma empresa que consegue resolver o problema do monitoramento da qualidade de energia elétrica e os produtores terem informação para levar para a companhia de rede do estado e contestar o valor da conta, a quantidade de quilowatts gasto naquele mês. Como é um monitoramento em tempo real, eles conseguem, e é uma empresa que atende a Energisa também, eles acabam conseguindo ajudar o produtor rural nesse sentido. Mas a gente não conseguiu encontrar soluções além disso. Foi uma empresa só que a gente, além de fotovoltaica, que a gente conseguiu conectar com o problema real do produtor rural. Acho interessante quando você traz mais detalhes sobre esse tema energia elétrica, a gente vê que são várias possibilidades de soluções, né, para demandas existentes, né? Me recordo que o nosso repórter, o Pedro Silvestre, fez reportagem sobre esse tema aqui em Mato Grosso e além da questão do pivô que você disse, da falta de qualidade do fornecimento, eu me recordo que ele mostrou na reportagem produtor que tinha armazém parado
porque não tinha condições de garantir, né, aquela energia necessária, além, claro, da utilização da fornalha. Exatamente. Mas tinha esse problema, né, latente ali na região. Então, isso é algo que realmente é uma dor muito presente no campo, né? Exatamente. Quando a gente vai aprofundando no problema da energia elétrica, a gente vai identificando que ela é infraestrutura, né, que foi uma das classificações que a gente fez, e que ainda falta muita qualidade. Então, o AgriHub Conecta identificou isso com os produtores rurais, lançou o desafio, identificou uma oportunidade para levar para os produtores e agora fica para o mercado aí resolver essa questão, né? Tem oportunidade, os produtores estão interessados em saber mais como resolver esses problemas com as companhias elétricas aqui do estado e eles estão interessados em fazer negócios e identificar as oportunidades mesmo com essas empresas. Para a gente encerrar esse bloco aqui, Jéssica, além de energia elétrica, outro tema também mostrou carência de empresas que solucionem? Mão de obra. Quando a gente fala de mão de obra dentro do estado, o principal pensamento que as pessoas têm é: vou fazer um curso, né, capacitar as pessoas. E de fato, cursos que hoje prendam o trabalhador rural são difíceis de encontrar. O Senar faz um excelente trabalho, né? Mas a gente também vê que os produtores têm outras dificuldades ali da lida. Às vezes não é só de tecnificar, mas é de ensinar a fazer um básico ali dentro da porteira, né? Fazer uma cerca de boa qualidade, enfim, esses tipos de temáticas além de pilotar drone, de aplicação, né? De uso de EPI. E aí, qual o principal problema da mão de obra no estado? Falta de pessoas. Então, como que a tecnologia vai ajudar a gente a resolver a falta de pessoas no campo para trabalhar e para ajudar os produtores rurais na lida? Esse foi o principal questionamento que eles trouxeram, que é: a gente pode oferecer curso, mas a gente não tem nem para quem oferecer. Então, como que a tecnologia vai ajudar a gente a resolver essas questões? A gente sabe que existe muito agora automação, né? As máquinas autônomas no campo, mas essa ainda não é uma realidade para todos os produtores. E quando a gente fala desse problema de mão de obra, a gente está olhando para um perfil mais de pequeno e médio do estado de Mato Grosso, né? Então, isso também desafiou muita gente a olhar além da capacitação. Capacitação é importante, mas como a gente traz pessoas para o estado, como a gente fixa as pessoas no campo, como a gente conecta esses trabalhadores com o agronegócio, com o trabalho dentro das fazendas. Perfeito. E além das fazendas, né, há uma demanda muito grande também da agroindústria, né, é uma carência. E a mão de obra é um tema que preocupa no mundo inteiro, né, no mundo inteiro relacionado ao agro, seja pela falta de mão de obra, seja pelo custo da mão de obra, né, é um problema muito sério. A gente vai continuar daqui a pouquinho falando com a Jéssica aqui sobre esse trabalho do AgriHub Conecta, né, e a gente continua com você daqui a pouco, depois do intervalo. Continue aí. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural, neste sábado falando sobre inovação focada no campo, no agronegócio, especialmente nas dores, nos problemas principais enfrentados pelos produtores rurais aqui no estado. Quem está batendo um papo com a gente sobre esse tema é a Jéssica Gimenez, que é gerente de inovação e agronegócio do AgriHub, e está falando sobre o AgriHub Conecta, né, que é o projeto do AgriHub em parceria com o Senar. Vou resumir aqui o primeiro bloco. Você trouxe para a gente a informação da primeira fase, que era o levantamento dos problemas, né, principais enfrentados no campo, elencou aqueles principais problemas a partir de 75 produtores, né, de 8 municípios aqui de Mato Grosso, fez uma chamada aberta, o AgriHub selecionando novas startups aí, ou startups que apresentassem soluções para esses problemas. 150 startups aproximadamente participaram, 41 tinham vínculo de fato com essas demandas. E quantas foram selecionadas, Jéssica? A gente selecionou 10. A gente conseguiu encontrar 10 para cada um dos problemas que a gente levantou. A gente até conseguiu trazer mais sobre previsão climática, que é um assunto que eles gostam bastante de tratar, mais sobre capacitação de mão de obra também no campo. Essas startups, elas vão viajar com a gente de acordo com a priorização das dores de cada município. Então, apesar da gente ter tido essa priorização geral, cada município tem ali as suas 3 principais dores enfrentadas no campo e que a gente conectou direto com essas empresas. Então, cada uma dessas viagens vão levar
empresas diferentes. Ô Jéssica, e agora você entra então na terceira fase do projeto, que é justamente ir a campo, né, nesses municípios, né? Exatamente, a gente já foi para Campo Verde, Jaciara e Canarana, e agora ficou o convite para vocês participarem em Tangará da Serra, Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, Nova Mutum e Alta Floresta. A gente ainda vai levar a palestra do Paulo sobre inovação, vai falar sobre o projeto, vai levar as empresas de tecnologia para os produtores se conectarem, fazerem perguntas e eles apresentarem o que tem de existente no mercado brasileiro, né? Perfeito. E exatamente o que eu te perguntaria, todas as startups são no Brasil, que foram selecionadas, são todas de Mato Grosso? Como que funciona? Como que funcionou isso? Como Sim, você viu? a gente tem 13 startups que são do estado de Mato Grosso, originaram tecnologia aqui, mas a maioria ainda é de fora do estado. Então, essa até é uma outra resposta para a gente, né? Como que a gente tem que incentivar dentro do estado o desenvolvimento de tecnologias para o nosso produtor rural? Porque hoje o estado é um importador de tecnologia. Então, a gente foi procurar essas empresas em todo o Brasil, a maioria veio de fora, a maioria veio de São Paulo, inclusive, que é o maior polo tecnológico de empresas, junto com Florianópolis, de tecnologia para o agro. E aí a gente vai levar elas para o campo. Maravilha. Então, essa é a terceira fase, vai justamente apresentar aos produtores as possíveis soluções, e aí se der match, né, como a gente fala, se der jogo ali, o produtor tem a solução ali para poder realmente atender aquela demanda que ele carece. Ô Jéssica, e lembrando que essa é apenas, o AgriHub Connect é um dos trabalhos realizados né, pelo AgriHub, né, um trabalho, como a gente destacou aqui, em parceria com o Senar, é extremamente importante a gente falar disso, que mostra como o sistema Famato, né, abraça esse tema, abraça essa ideia de levar, né, soluções para os produtores, e é um trabalho que, além de fazer essa aproximação, é um trabalho de triagem muito grande, né? Você exemplificou aqui com a chamada aberta das 150, aquelas que tinham vínculo e aí a seleção de 10, ou seja, o produtor, ele evita gastar, entre aspas, todo aquele tempo que seria necessário para conhecer todas as tecnologias que estão oferecidas aí, as soluções para os problemas dele, já vai de uma maneira mais assertiva por meio dessa intervenção do AgriHub, esse acompanhamento do AgriHub, apresentar soluções que são mais realmente propícias àquele problema, né? É um dos trabalhos realizados por vocês. Exatamente, a gente tem esse objetivo de ser um filtro das tecnologias para o produtor rural, porque a gente sabe como ele tem um perfil bastante diferenciado, bastante tecnificado, muito profissional, a gente precisa levar uma empresa que esteja um pouco mais estruturada, que já esteja em escala, em operação. Esse foi o nosso foco para conectar eles com essas empresas de base tecnológica, e citar essa parceria com o Senar foi bastante importante, porque no processo de seleção dessas empresas, os sindicatos rurais participaram com os mobilizadores, os gerentes do sindicato e os presidentes do sindicato. Então, todos eles ouviram o famoso pitch das startups, né? Ajudaram a gente a selecionar, e os supervisores regionais do Senar também. Então, todo esse trabalho foi muito colaborativo dentro do sistema, junto com os ATEGs, os assistentes técnicos de campo do Senar, para selecionar as empresas, e agora, nos dias de inovação aplicada, e que a gente está indo para o campo, para fazer o convite, para lembrar os produtores rurais como é importante eles ouvirem sobre inovação e como é importante eles estarem abertos para novas empresas resolverem os problemas deles. Perfeito. E acho que é legal quando você traz essa análise, né, esse ponto de vista. E eu gosto sempre de destacar aqui, a gente recentemente estava conversando com o Paulo Zac sobre isso, e num evento inclusive, e ele falou sobre a inovação e sobre o trabalho do AgriHub, né? E eu lembro que eu perguntei para ele, Paulo, só para exemplificar para os produtores que estão aqui, acho que é importante que você fale também, quantas agtechs existem hoje que foram já mapeadas, que estão no Brasil e que já foram mapeadas por vocês, o que mostra esse universo tão grande de pessoas buscando oferecer soluções para os problemas do campo. Hoje a gente tem no ecossistema nacional mais de 1.200 startups agtech. Se a gente for falar de agfood tech, são mais de 12 mil empresas. 12 mil? 12 mil. E dentro do AgriHub a gente tem mapeada 500 startups no MyAgriHub, e tem aquelas que são as nossas residentes, que têm uma exclusividade aí de fazer parte dentro do sistema Famato, né? Perfeito. Olha só o número, né, de pessoas buscando oferecer soluções, e aí o AgriHub, além de levar as demandas do campo mais emergenciais
para esses desenvolvedores de tecnologia, faz também esse trabalho de triagem, de apresentar ao produtor, olha, essas aqui realmente apresentam algum tipo de solução que pode ser importante para você. Sim, e nessas primeiras rodadas que a gente fez em Campo Verde e Jaciara, a gente ficou bastante contente, porque é uma das empresas que a gente levou para Jaciara, a AgroInsight de capacitação de mão de obra, gerou um piloto. Então, um dos produtores lá gostou muito deles, já juntou com mais 2 produtores e a gente vai monitorar e executar esse piloto lá na região com pecuaristas para capacitação de mão de obra dentro do Sindicato Rural de Jaciara. Maravilha. A gente sempre costuma dizer também, Jéssica, que inovação, né, trabalhar com inovação e tecnologia é algo que assim, não é tangível, não é para você ver o resultado imediato. Né? Então, é muito de aposta para muita gente, mas a gente sabe, acompanhando o dia a dia de vocês, o trabalho que é feito já há um bom tempo, né, da importância que tem, da relevância que tem esse trabalho, de como ele realmente gera resultados, né? E alguns exemplos são esses que a gente mencionou aqui. Exatamente. Maravilha. Jéssica, vamos deixar um recado do AgriHub aqui para quem está nos acompanhando, estamos encerrando o programa de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre esse trabalho que segue adiante de vocês. A gente só começou o Dia de Inovação Aplicada, então fica um convite para todos os produtores rurais aqui do estado de Mato Grosso, falar com seus sindicatos e procurar onde que vão ser os eventos. A gente ainda vai passar por Tangará da Serra, Campo Novo, Alta Floresta, Nova Mutum e Primavera do Leste. Todos os eventos vão ser dentro do sindicato. O Paulo vai lá falar sobre inovação, eu vou apresentar o projeto, as empresas de tecnologia vão apresentar a tecnologia deles e óbvio que vai ter um churrascão lá depois para todo mundo interagir e fazer negócio, né? Maravilha. A parte do network é fundamental também, né? Para poder descontrair todo mundo. E não pode faltar o churrasco para o produtor. Não né? pode faltar. Jéssica, obrigado pela participação, parabéns a você, toda a equipe do AgriHub, né, pelo trabalho que vocês executam. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Esse foi o Estúdio Rural. Um excelente fim de semana e até a próxima.